Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Essa semana nós tivemos notícias tristes, né? Porque muitos irmãos foram infectados com essa Covid-19, mas nós estamos orando e cremos que nós temos um Deus misericordioso, bondoso, que atende aos nossos clamores, às nossas orações e que logo esses irmãos estarão com sua saúde restabelecida. Continuamos em oração por todos eles e pedimos a Deus que essa enfermidade possa ter um fim o mais rápido possível. Assim como continuamos orando pelo nosso país, pelo Brasil e pelo mundo. Logo, com fé em Deus, nós estaremos reunidos no templo, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Então, antes de nós iniciarmos esta lição, que será a lição número 1 dessa revista aqui, que foi a revista que nós usamos no semestre passado, né? E essa lição foi a lição que não foi gravada. Na verdade, houve 4 lições que não foram gravadas e esta é a primeira delas, tá bom? Então, as outras já foram gravadas e só serão revistas por aqueles que desejarem. Vamos orar nesse instante, fazer uma breve oração, pedindo ao Senhor o seu auxílio, né, para que nós possamos aprender um pouco mais sobre a sua palavra e que o Senhor Jesus esteja abençoando aos irmãos que estão enfermos e necessitando da misericórdia do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, para clamarmos, ó Deus, por Tua misericórdia, por Tua benignidade, Senhor, que nunca tem fim, ó Deus amado. Nós queremos nesse instante te pedir que o Senhor nos ensine a Tua palavra, que tudo que nós dissermos, Senhor, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Nesse momento, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, e te clamamos pelos nossos irmãos que estão enfermos, ó Deus, que foram infectados com a Covid, Senhor. Que o Senhor Jesus esteja nesse momento, ó Pai, amparando os Teus servos, ó Deus, concedendo a eles a cura, Senhor Deus, dessa enfermidade, ó Pai. Nos lembramos, ó Deus querido, de vários irmãos, de vários amigos, Senhor, que estão passando por essa situação, Senhor amado. Mas nós cremos no Teu poder, na Tua infinita bondade. Nós sabemos, Senhor Deus, que Tu és um Deus que cura, ó Pai. O Senhor fere, mas o Senhor também sara a ferida, Senhor. Por isso nós clamamos a Ti, que o Senhor os visite nesse momento e toque, Senhor Deus, em seus corpos, Senhor Deus, restaurando completamente a sua saúde física e mental, Senhor. Nós te clamamos, ó Deus querido, também pelos enlutados, Senhor. Nos lembramos do irmão Teles, da irmã Idália, que perdeu a sua filha, do irmão Luiz, do Mateus, Senhor Deus, que perdeu esposa e mãe. E que o Senhor Jesus esteja consolando, ó Pai querido, o coração de cada um deles, Jesus. Te peço, ó Deus querido, que o Senhor perdoe as nossas faltas, que o Senhor nos ensine os Teus caminhos todos os dias da nossa vida, porque nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Então, a nossa oração, a nossa lição é: Senhor, ensina-nos a orar. E o texto para essa lição encontra-se em Lucas 11, de 1 a 13. E eu não vou ler o texto, mas os irmãos, por favor, leiam aí em casa esse texto, que ele é muito bonito, né? E na verdade essa oração é quase como se fosse um resumo da oração dominical que se encontra em Mateus 6. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a oração. A oração ela é um fenômeno global. Para as 3 grandes religiões monoteístas, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, a oração constitui o cerne do que significa crer. Apesar da oração não ser um fenômeno universal, ela é um fenômeno global, pois ela está em todos os povos, né? Ela está impregnada em todos os povos, todas as pessoas oram, na verdade. E não somente as pessoas das religiões monoteístas,
mas também budismo, vários tribos, todas elas fazem orações. Claro que não é a oração que nós conhecemos, mas eles fazem orações. Então ela está em várias culturas, né, budistas, hindus, povos de outras culturas, como os índios também fazem oração. A oração ela é um dos fenômenos mais comuns da vida humana. Um estudo de 2004, veja que interessante, irmãos, um estudo de 2004 revelou que quase 30% dos ateus admitem orar às vezes. E outro verificou que 17% das pessoas que afirmam não crer em Deus oram com regularidade. A frequência da oração, ela também aumenta com a idade, mesmo em pessoas que não voltam para a igreja ou que não têm nenhum vínculo com uma religião institucional. Isso significa, né, que todo mundo ora? Não, claro que não. Há pessoas que não oram nunca. Por pior que seja a situação que estão enfrentando, há pessoas que infelizmente não oram nunca. Independente do perigo, né, que estejam passando. Ainda assim, embora a oração não seja literalmente um fenômeno universal, como eu disse, ela é um fenômeno global, está presente em todas as culturas e envolve a esmagadora maioria de pessoas, ao menos em algum ponto de suas vidas. Sempre houve entre os seres humanos alguma espécie de tentativa de comunicação entre os reinos humano e divino. Parece que existe um instinto humano de orar. Talvez devido a essa ânsia do ser humano, né, de estar em busca do divino, esse discípulo tenha chegado junto ao Mestre Jesus e pedido a ele: ensina-nos a orar. Era comum que os rabinos eles ensinassem os seus discípulos a fazer algum tipo de oração. Se esse discípulo tinha consciência de quem era Jesus, nada mais justo do que ele se achegar até Jesus e pedir para que Jesus os ensinasse a orar. Ainda mais vendo o exemplo que Jesus dava de oração. Como Jesus orava? Jesus orava o tempo todo, né? Com seus discípulos sozinhos a noite toda, até o meio da noite. Jesus orava nas situações diversas de sua vida, agradecendo o alimento, ressuscitando Lázaro, curando os enfermos, abençoando o alimento. Então Jesus orava durante todo o tempo e dava esse exemplo aos seus discípulos. Assim, esse discípulo se achega até ele e pede: ensina-nos a orar. E como nós vimos, essa oração é um pouquinho mais resumida do que a oração que se encontra em Mateus 6. E ela diz: Pai nosso que estás no céu. Na verdade, quando você ora Pai nosso que estás no céu, não é uma petição, né? Não é apenas um chamamento ou invocação. Calvino, ele explica que chamar Deus de Pai é orar em nome de Jesus, pois nenhum de nós, se não fosse pela graça de Jesus, teria condições de chamarmos Deus de Pai. Então, quando nós falamos Pai Nosso, nós estamos orando em nome de Jesus. Quem haveria de ser tão precipitado a ponto de arrogar para si a honra de ser um filho de Deus, a menos que tivesse sido adotado em Cristo como filho da graça? Lá em Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória.
o sofrimento e a glória futura. Gálatas 4:7 diz: portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus, zelo por uma doutrina sadia. Então, nós vimos aqui que nós nos tornamos filhos de Deus através de Cristo Jesus, através da sua graça, né? Através da graça de Deus e através de Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, né? Nós não somos mais escravos, mas filho, né? O filho está sempre presente, né? O escravo nem sempre está presente no lar, na propriedade, mas o filho é o herdeiro da propriedade. Então, nós somos filhos de Deus. Lutero também acreditava que esse chamamento era o modo de não sair falando diretamente com Deus, mas de primeiro relembrar nossa situação e perceber nossa condição em Cristo. Ou seja, quando nós chamamos Pai Nosso, nós nos relembramos da nossa situação, que nós somos imerecedores desse chamamento de Pai. Mas através de Cristo, nós recebemos esse direito e essa honra. Antes de prosseguir em oração, devemos dizer a Deus: tu tens nos ensinado a considerá-lo e a clamar a ti como Pai de todos nós. Embora pudesses por direito e com razão ser um juiz severo de nós. Portanto, devemos começar pedindo a Deus para infundir em nosso coração a confiança reconfortante em seu amor paternal. Devemos nos lembrar que ele não age como um juiz, mas sim como um pai, e um pai amoroso. Santificado seja o seu nome. Lutero, na verdade, ele pergunta: por que assunto estamos orando quando pedimos que o nome do Pai seja santificado? Por qual assunto nós estamos orando? É esse o questionamento de Lutero. Deus já não é santo? Todos nós não temos plena consciência de que Deus é santo? Ele responde que sim, claro que é santo. Porém, seu nome não se conserva santo no uso que fazemos dele. Lutero chama atenção para o fato de que todos os cristãos batizados carregam o nome de Deus. E como é que nós temos carregado o nome de Deus? Nós realmente temos santificado o nome de Deus através das nossas atitudes, através da nossa vida? Porque é isso que a gente fala na oração. Pai nosso, santificado seja o teu nome. Ou seja, no nosso viver, nós precisamos santificar o nome que nós carregamos. Porque quando fomos batizados, nós tomamos o nome de cristãos. Então, nós precisamos honrar esse nome e santificá-lo com as nossas ações, com os nossos pensamentos e com as nossas palavras. Como portadores desse nome, representam um Deus santo e bom, de modo que oramos para que o Senhor nos impeça de desonrar o nome pelo qual somos chamados, para que nos capacite a nos tornarmos bons e santos, como Deus é santo, né? Por isso, a nossa constante busca pela santificação, porque através da santificação nós honramos o nome do nosso Deus, nós santificamos o seu nome. Essa petição também tem um segundo sentido para Lutero, que se junta a Agostinho quando diz que ela é uma oração para que Deus seja glorificado entre todas as nações, mundo afora, para que os cristãos honrem a Deus,
com a semelhança ou a santidade de Cristo em suas vidas, e para que mais e mais pessoas honrem a Deus e clamem pelo seu nome. Então, para Lutero, como para Agostinho, também havia essa segunda visão dessa frase: santificado seja o seu nome. Que todas as nações reconheçam que Deus é santo e possam orar a um Deus santo e verdadeiro. Calvino, ele concorda com Lutero e Agostinho, ele ainda acrescenta algo mais. O que há de mais indigno do que a glória de Deus ser parcialmente obscurecida por nossa ingratidão. A ingratidão e a indiferença para com Deus são atitudes que falham em honrar o seu nome. Ou seja, para Calvino, para santificar o nome de Deus, nós precisamos ter um coração grato. E Jesus nos chama a atenção, né? Assim, para sermos gratos. Na oração lá, no momento em que ele cura os leprosos, ele mostra como o coração do ser humano é ingrato, né? 10 leprosos foram curados, somente um voltou. E é interessante que Jesus, claro que ele já sabia que somente um voltaria, porque ele é soberano, conhecedor de todas as coisas, mas ele chama a atenção para que nós tenhamos um coração grato. Então, Calvino também acrescenta a gratidão como uma forma de honrar o nome do Senhor. Então, santificar o nome de Deus para Calvino não é somente levar uma vida justa, mas sim também levar uma vida cheia de alegria para com Deus. E termos um senso de fascínio, de fascinação por sua beleza. Para Calvino, nós não lhe reverenciamos o nome a menos que ele nos encante com fascínio por sua pessoa. Precisamos ser fascinados por Cristo Jesus. Termos um coração, vivermos alegres pela pessoa de Jesus, por sua beleza, pelo fascínio que ele representa para cada um de nós. Beleza não física, claro, não é disso que eu estou falando, os irmãos entendem. Ter um fascínio por quem Jesus é para cada um de nós. Nosso Senhor, nosso Salvador. 1 Pedro 1,15 diz assim: porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor, reverente durante a vossa jornada terrena. Nós sabemos que o nosso Deus é Deus justo, né? E apesar dele não nos tratar como um juiz, de nos tratar como um pai amoroso, ele julga com imparcialidade as obras de cada um de nós, né? Então nós precisamos ter um temor reverente durante toda a nossa vida terrena. Em Colossenses 2,6 diz assim: sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Daí o que Calvino disse, né? Que para santificar o nome do Senhor, nós também precisamos ter um coração cheio de gratidão, né? Venha o teu reino. Agostinho afirma que Deus reina hoje, mas como a luz não existe para quem se recusa a abrir os olhos, assim também é possível rejeitar o governo de Deus. É claro que Agostinho está completamente correto nessa sua afirmação. Se nós não abrirmos os olhos, nós não conseguimos ver a luz. E muitas pessoas insistem em permanecer com seus olhos fechados. E a luz não entra se a pessoa não abrir os olhos, né?
Então, a pessoa, ela pode muito bem rejeitar o governo de Deus na sua vida. Infelizmente, nós temos visto isso no mundo. Pessoas que estão rejeitando o governo de Deus na sua vida, estão andando como bem lhe apraz. E nós sabemos que há caminhos que aos olhos dos homens parecem que são vida, mas o fim deles é a morte. Isso está lá em Provérbios, né? Calvino acreditava que havia duas maneiras de o reino de Deus vir: por meio do Espírito, que corrige nossos desejos, e por meio da palavra de Deus, que molda nossos pensamentos. Ou seja, nós temos os nossos desejos corrigidos e os nossos pensamentos moldados por Deus. Essa era uma forma do reino de Deus vir até nós. Esse, então, é um pedido por senhorio. É rogar a Deus que estenda seu poder real sobre cada área da nossa vida, emoções, desejos, pensamentos e compromissos. Ou seja, é nos colocarmos nas mãos do Senhor e deixar que Ele tome conta de todo o nosso ser, né? Físico e espiritualmente falando. Nossas emoções, nossos compromissos, nossos desejos e o nosso falar. Que nós possamos aprender a agir dessa forma, né? Porque nós sabemos que muitas vezes a gente fala o que desagrada a Deus, muitas vezes a gente pensa o que desagrada a Deus, a gente quer fazer algo e não pergunta a Deus se essa é a sua vontade. Então nós precisamos aprender a agir dessa forma. Lutero, ele acrescenta uma dimensão exterior e futura para essa frase. Ele diz que o reino de Deus na terra é apenas parcial. Hoje, né? O reino de Deus é apenas parcial na terra. Mas a plenitude do reino futuro é inimaginável. Todo sofrimento, injustiça, pobreza e morte cessarão. Já imaginaram o que é isso, meus irmãos? Toda injustiça, toda pobreza, todo sofrimento, tudo isso, a morte cessar, tudo isso cessar. Então, quando a gente orar, venha teu reino, é almejar essa vida futura, é desejar ardentemente essa vida futura de justiça, de paz. É pedir que teu reino futuro possa ser o fim e a consumação do reino que começou em nós. Seja feita a tua vontade. A paráfrase de Lutero para esta terceira petição é da seguinte forma. Vamos dar uma olhadinha aqui. Concede-nos graça para suportar de bom grado toda enfermidade, pobreza, desgraça, sofrimento e adversidade, e para reconhecer que nisso tua divina vontade é crucificar a nossa vontade. Veja bem como Lutero via esta frase, seja feita a tua vontade. Então não é pensar naquele versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e pensar, posso ser ricaço, posso ter uma Mercedes, posso ter, sei lá, esses carros chiques, a melhor moradia, as melhores roupas, nada disso. Para Lutero, seja feita a tua vontade, é nos submetermos à vontade do Senhor, de forma que nós estejamos dispostos a suportar tudo aquilo que Ele permitir que nos aconteça. Ou seja, enfermidades, pobreza, sofrimento, adversidade, né? E estar disposto a passar por isso, aceitando a soberania de Deus. Agora, conseguimos discernir a importância do chamamento inicial. A menos que estejamos profundamente certos de que Deus é nosso Pai, jamais seremos capazes de dizer, seja feita a tua vontade.
Ou seja, aí ele diz que o chamamento inicial, né, que nós chamamos Deus de Pai, Pai Nosso. Então, se nós não estivermos bem conscientes desse termo Pai, de saber que o Pai deseja o melhor para o seu filho, dificilmente nós vamos ter condições de dizer: seja feita a tua vontade. O próprio Jesus orou assim no jardim do Getsemane, quando enfrentava muita angústia. Ele se submeteu à vontade do Pai, em vez de seguir os próprios desejos. E isso nos salvou. Vocês se lembram, lá no jardim do Getsemane, que Jesus disse: Pai, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres, né? E o querer de Deus, Jesus se submeter ao querer de Deus, levou-nos a ser salvos por seu sacrifício na cruz. Jesus não está nos pedindo para fazermos por ele algo que ele próprio já não tenha feito por nós, sofrendo dificuldades que estão além da nossa compreensão. Como nós já vimos, né, que a cruz está além da nossa compreensão, tamanho sofrimento que aquela morte produzia. Lutero ainda acrescenta na mesma linha de Agostinho que, sem essa confiança em Deus, tentaremos tomar-lhe o lugar e buscar vingança contra aqueles que nos fizeram mal. Calvino acrescenta que orar pedindo que seja feita a tua vontade é submeter não só nossa vontade a Deus, mas até mesmo nossos sentimentos, de modo a não ficarmos desanimados, amargurados, nem endurecidos pelas coisas que se abaterem sobre nós. Então é isso, é nos submetermos à vontade de Deus, confiantes de que Ele está no controle da nossa vida. 3 primeiras petições da oração do Senhor têm a ver só com Deus, ou seja, essas 3 primeiras petições da oração, né, dominical, têm a ver com Deus. São os 3 pedidos, tem a ver com Deus. Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Nós não devemos deixar que as nossas necessidades, problemas e os nossos problemas dominem a oração. Ou seja, nós não podemos orar aquela oração egocêntrica, só pensando em nós. Pai, me dê isso, Pai, me dê aquilo, Pai, me dê aquilo. Nós precisamos lembrar de honrarmos e glorificar o nome de Deus, de santificar o teu nome, de pedir que o teu reino seja ampliado, né, aqui na terra também, e de que o teu reino venha até nós de uma forma plena. Então, nós não podemos deixar que a oração seja aquela oração somente egocêntrica, né? Antes devemos dar primazia a louvá-lo, a honrá-lo e a desejar contemplar a sua grandeza e vê-la reconhecida em toda parte, e aspirar ao pleno amor e obediência ao nosso Deus. João 6,38 diz: Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O próprio Jesus se submetendo à vontade de Deus. João 5,30 diz: Por mim mesmo nada posso fazer. Conforme ouço, assim julgo. E o meu julgamento é justo, porque não busco agradar o meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agostinho nos lembra que o pão de cada dia é uma metáfora para necessidades, não para luxos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, são as nossas necessidades. Para Agostinho, os nossos luxos não está contido nessa frase, certo? Agostinho acredita que a petição, em sua totalidade, deveria ser a de Provérbios 38. Calvino acompanha o raciocínio de Agostinho quando diz que, ao falar do pão nosso de cada dia, não nos desvencilhamos da glória de Deus, mas pedimos somente o que lhe convier. Ou seja, para Calvino, até mesmo aqui, nós estamos
nós devemos pedir a Deus aquilo que Ele julga necessário para a nossa vida diária, né? O pão nosso de cada dia. Era para as nossas necessidades, também não se refere somente ao pão, ao alimento, as nossas necessidades diárias. Lutero vê também uma dimensão social nesse pedido, nessa oração. Veja bem, para Lutero havia uma responsabilidade governamental nesse pedido, uma responsabilidade de governo para com a sociedade. Ele diz assim, nessa oração, para que todos recebam o pão de cada dia, deve haver uma economia pujante, um bom nível de emprego em uma sociedade justa. Ou seja, orar, dá-nos a todos, a todo o povo da nossa terra, o pão nosso de cada dia. É orar contra a exploração desumana nos negócios, no comércio e no trabalho, a qual massacra o pobre e o priva do seu pão diário. Para Lutero, portanto, orar pelo pão nosso de cada dia é orar por uma ordem social próspera e justa. Nós vemos aqui que Lutero era uma pessoa bem politizada, né? Ele achava que os governos, né, de todas as nações têm a responsabilidade de ajudar a todo o cidadão a ter condições de ter o pão nosso de cada dia, o alimento, a ter as suas necessidades diárias supridas, né? Então ele era uma pessoa politizada, na verdade, e ele era contra, né, a exploração do cidadão. Provérbios diz assim: eu te peço, ó Deus, que me dês duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar. E assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Provérbios 30, versículos 7 a 9. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peça a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Filipenses 4, 6. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. A quinta petição diz respeito aos nossos relacionamentos, tanto com Deus quanto com os outros. É claro que nós lemos a palavra de Deus e nós sabemos que tem sempre essa condicional, se, né? Quando perguntaram quantas vezes devo perdoar meu irmão, se ele vier ter contigo, perdoa-lhe, não importa quantas vezes ele venha ter contigo, perdoa-lhe, né? E Lutero, que durante anos lutou de maneira vigorosa e pessoal com as questões da culpa e do perdão, faz um chamado urgente para buscarmos o perdão de Deus a cada dia em oração. Se alguém insiste na própria bondade e despreza os outros, que se volte para si mesmo quando essa petição o confrontar. Descobrirá que não é nada melhor do que os outros e que na presença de Deus todos devem baixar a cabeça e adentrar na alegria do perdão exclusivamente pela porta modesta da humildade. Ele acrescenta que essa petição não é apenas um desafio para nosso orgulho, mas também um teste de realidade espiritual. Bom, então Lutero diz aqui que se alguém acha que é tão bom, ele deve enxergar que ele não é nem um pouco melhor do que o seu próximo. E como tal, deve se achegar a Deus pedindo perdão diariamente, né, pelas nossas falhas, e também deve perdoar o seu próximo. E que isso é um desafio para o nosso orgulho. Nós precisamos ter muita humildade nessa questão. O perdão
não é nada fácil. Pelo menos para mim, meus irmãos, é uma luta assim que eu tenho que lutar. É uma batalha que eu tenho que lutar com o joelho, pedindo, Senhor, que eu possa perdoar, que eu não guarde mágoa, que eu não tenha rancor, né? Porque perdoar as pessoas que te ofendem é interessante. É mais fácil você perdoar um estranho que te ofende do que um amigo que te ofende. Porque o amigo, você não espera a ofensa de um amigo, você não espera a hipocrisia de um amigo, você não espera o mal de um amigo, a quem você tem como amigo, né? Então, se alguém te ofende, um estranho te ofende, é muito mais fácil você perdoá-lo. Ele não te conhece, ele não te ama. Agora, quando você julga que alguém te ama e esse alguém te causa um mal muito grande, é muito difícil de você perdoar. Pelo menos para mim. Espero que não seja para você que está me ouvindo nesta hora. Mas eu, como eu digo, eu me entrego, né? Eu costumo me entregar. Então, para mim, é uma luta de oração, né? E eu sei que eu preciso perdoar, porque o Senhor me perdoa todos os dias. E assim sendo, eu não sou melhor do que ninguém, né? Eu peco e sou perdoada. Eu peco e sou perdoada. Então, a pessoa que me ofendeu ou que me ofende, ainda sendo um amigo, aí sim é que ele precisa do perdão, né? Mas eu não estou dizendo que isso seja fácil. Talvez também não seja para você que esteja me ouvindo nessa hora. Mas é uma batalha, é uma luta espiritual que nós precisamos deixar o nosso orgulho de lado, precisamos deixar que a humildade tome conta de nós e precisamos realmente perdoar. Jesus, ele atrela firmemente nosso relacionamento com Deus ao nosso relacionamento com os outros. Esse relacionamento está atrelado, esses relacionamentos estão atrelados um ao outro. A dinâmica funciona nos dois sentidos. Se seremos incapazes de perdoar e de buscar o bem daqueles que nos têm justiçado, a amargura mal resolvida é um sinal de que não estamos afinados com Deus. Então, se estamos afinados com o Senhor, né? Nós precisamos buscar perdoar o nosso próximo. Também significa que se guardamos rancor, devemos perceber a hipocrisia de buscar o perdão de Deus para os próprios pecados. Calvino se expressa da seguinte forma: se conservamos sentimentos de ódio no coração, se planejamos vingança e consideramos qualquer ocasião para causar dano, e mesmo se não tentamos fazer as pazes com nossos inimigos, nem por toda sorte de bom auxílio fazer jus a que nos tenham em boa conta e a receber sua aprovação por meio dessa oração, estamos rogando a Deus que não perdoe nossos pecados. Então, Calvino, ele é bem duro na sua colocação. Ele diz que nós não só devemos perdoar, como nós devemos nos esforçarmos para sermos amigos e para termos uma boa convivência com quem nos ofendeu, com quem nos causou qualquer dano. Porque se nós não o fizermos, né, nós estaremos sendo bem hipócritas ao fazermos esta oração. E que nesse instante, ao fazermos essa oração, se nós não conseguimos perdoar, não conseguimos manter uma amizade, não conseguimos ser aceitos por quem nos ofendeu ou aceitarmos a quem nos ofendeu, nós estamos pedindo a Deus que Ele também não nos perdoe. Então, Calvino, ele tem um ponto de vista bem rígido, bem duro e nos ensina, né? Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem, Romanos 12, 21. Não nos deixes entrar em tentação. Agostinho, ele faz uma distinção importante. Ele observa, a oração não diz que não devamos ser tentados, mas sim que não sejamos levados ou conduzidos a entrar em tentação. Ou seja, nós sabemos que Deus não tenta ninguém, mas Deus nos dá provações
que Satanás pode usar dessas provações e nos tentar, né? Mas nós também sabemos que Deus ele não nos dará provação que nós não possamos suportar. E que Ele também nos dará o alívio, o escape dessas provações. A tentação, no sentido de ser por ela aprovado e testado, não só é inevitável, como desejável. Ou seja, eu diria aqui que é a aprovação, né? A tentação aqui no sentido de ser aprovado, de após passar por aquele período difícil, a gente conseguir ser aprovado por Deus. A Bíblia fala de sofrimento e dificuldades como uma fornalha em que muitas impurezas da alma são refinadas e nós ganhamos mais autoconhecimento, humildade, fé e amor. No entanto, entrar em tentação, como o próprio Jesus apontou, é acalentar e considerar a possibilidade de ceder ao pecado. Calvino cita duas categorias de tentação, a da direita e a da esquerda. Da direita vem riquezas, poder e honras, tentando-nos com o pecado de pensar que não precisamos de Deus. Ou seja, estamos tão bem nessa vida que nós não precisamos buscar a Deus. Temos tudo o que queremos ao nosso dispor. Certo? Isso é da direita, são tentações da direita. Da esquerda vem pobreza, desgraça, desprezo e aflições, tentando-nos a nos desesperarmos, perdermos toda a esperança e nos distanciamos com raiva de Deus. Então, ou seja, tanto a prosperidade, igual o versículo que eu li lá de Provérbios, né, meus irmãos? Tanto a prosperidade quanto a pobreza, né, a adversidade, são testes dolorosos e cada uma delas traz o respectivo conjunto de tentações que nos afastam da confiança em Deus e nos levam em direção a centrar a vida no próprio eu e em nossos desejos ilegítimos por outras coisas. O que nos disse lá o versículo, não nos dê riqueza e nem pobreza, porque com a riqueza a gente pode achar que não precisa de Deus. Com a pobreza nós podemos roubar e de um jeito ou de outro acaba com que nós nos distanciamos, tá certo? Nós nos distanciamos de Deus. De um jeito ou de outro nós nos distanciamos de Deus. Então não nos dê nem a pobreza e nem a riqueza. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. E também nos diz lá, em 1 Coríntios 10, 13, nos diz: não sobreveio a vocês tentações que não fossem comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Então, que o Senhor nos livre de todo tipo de tentação, para que nenhum tipo de tentação nos afaste do nosso Deus. Livra-nos do mal. Calvino combinou essa expressão com não nos deixe entrar em tentação e chamou-a de sexta e última petição. Agostinho e Lutero viam a súplica como uma sétima petição. Em separado, ela pode ser traduzida por livra-nos do maligno, ou seja, do diabo. Lutero escreve que essa petição é direcionada contra males específicos que emanam do reino do diabo. Ele diz que tudo que ameaça o bem-estar físico, para Calvino era isso. Agostinho indica que enquanto a sexta petição é por libertação do mal remanescente dentro de nós, essa sétima é uma petição para a proteção do mal que está fora de nós, ou seja, das forças malignas do mundo, especificamente dos inimigos que desejam
nos prejudicar. Como nós vimos aí, Calvino ele combinou, né, com a expressão não nos deixe entrar em tentação, e ficou como se fosse só uma sexta e última petição. Já Agostinho Lutero acha que é uma sétima petição e que livra-nos do mal, né? Para Lutero, livra-nos do diabo mesmo, era o mal que o diabo causa, né, na vida do ser humano, e para Agostinho, né, eram das forças malignas do mundo, dos inimigos, né, das pessoas que nos desejam o mal, que o Senhor nos livrasse desse mal, do mal das pessoas que querem nos atingir com a sua maldade, certo? Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 12. Então a nossa luta não é só contra a maldade terrena dos homens maus, né? Mas a nossa luta também é contra as forças espirituais. Pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Se vocês leram o texto, ele não fala desse trecho aqui, né? Esse trecho, ele está lá na versão de Mateus, né? Esse de Marcos, ela é uma versão mais resumida da oração dominical, mas nós estamos estudando toda a oração dominical, aquela mais extensa lá de Mateus, tá bom? Então, apesar do texto básico ser de Marcos, nós estamos estudando aquela oração mais extensa que está contida em Mateus. Pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Então, como a gente está vendo sobre Agostinho, Lutero e Calvino, Agostinho e Lutero, eles não tratam desse termo. Calvino acha tão apropriado para esse lugar que não se deve omiti-lo. Depois de descer as nossas necessidades, retornamos à verdade da plena suficiência divina. Os 3 primeiros pedidos estão relacionados a Deus. Os 3 últimos ou os 4 últimos, como preferirem, estão relacionados a nós. Então, para Calvino, depois dos nossos 3 pedidos, a gente retoma a Deus, né? Nós retornamos para Deus, a plena suficiência de Deus, né? Nosso coração pode então terminar em repouso tranquilo, ou seja, nós podemos terminar a oração tranquilamente, confiadamente, na lembrança de que nada jamais conseguirá nos roubar o reino, o poder e a glória do nosso amoroso Pai Celestial, certo? Bom, então o que a gente pode observar dessa oração que o Senhor nos ensinou? Que nós não precisamos estar amarrado em suas palavras, mas que o conteúdo, né, da nossa oração deve ser o mesmo da oração que Jesus nos ensinou. Lucas, ele não registrou a oração da mesma forma que ela é registrada em Mateus, né? Mas o seu sentido é o mesmo. A oração do Senhor, ela é uma síntese de todas as outras orações, fornecendo orientação essencial sobre ênfase e tópicos, sobre propósito e até espírito. Em nossas orações, as palavras podem ser completamente diferentes, mas o sentido não deve variar. A oração do Senhor deve estar gravada em nossas orações, moldando-a de ponta a ponta. A oração do Senhor nos foi dada no plural. Isso significa que, tanto quanto possível, as nossas orações, as orações dos cristãos, devem ser públicas, para o aperfeiçoamento da comunidade dos crentes. Então, por que a gente ora na igreja, né? Para o aperfeiçoamento de cada um de nós. Conhecer o Senhor é algo comunitário, é cumulativo,
Por isso devemos orar e louvar juntos. Desse modo, quanto mais compartilhamos do pão celestial entre nós, mais cada um de nós vai ter, mais nós teremos, tá certo? Então, que o Senhor possa abençoá-los, que vocês possam ter uma semana abençoada por Deus, refugiados estejam no Senhor, que o Senhor perdoe todas as nossas faltas, que o Senhor nos ensine os teus caminhos. E um abraço a todos vocês e fiquem com Deus.